Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em destrinchar ideias importantes. Olá. Hoje a gente tem em mãos um material bem interessante que investiga a construção da autoconfiança. Isso. A proposta é entender, com base em conhecimentos científicos atuais, o que realmente funciona, sabe, para desenvolver mais segurança em si. Exato. A ideia é explorar o que, segundo essa análise que a gente viu, mina nossa confiança e, mais importante, né, quais ações concretas podemos tomar. Certo. O foco é mesmo em estratégias práticas, baseadas em evidências, fugindo um pouco daquelas soluções mais simplistas, talvez mágicas. Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é desempacotar essas informações, entender a lógica por trás de cada ponto e identificar ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia para fortalecer essa base interna. Preparados para essa exploração? Com certeza. Vamos lá. O ponto de partida que o material traz é algo que parece básico, mas eles colocam como fundamental: cumprir as promessas que a gente faz para a gente mesma. Sim. Tem até uma analogia interessante. Pensa em contratar um serviço, sei lá, um eletricista. Se ele marca um horário e não aparece, e faz isso de novo e de novo, o que acontece com a sua confiança nele? Desaparece, né? Totalmente. E a provocação que o material faz é justamente essa. Porque a gente age como se fosse diferente com a gente mesmo. Cada vez que a gente se propõe algo, vou começar a estudar tal coisa, ou vou mudar aquele hábito alimentar, vou me exercitar regularmente. Sim, metas que a gente define. Exato. E a gente falha em seguir adiante, isso vai minando a nossa própria autoeficácia. Autoeficácia. Aquela crença na nossa capacidade, certo? Isso. A crença interna na nossa capacidade de executar tarefas, de alcançar objetivos. Então, quer dizer que cada promessa que a gente quebra para si mesma funciona como uma pequena prova interna de que a gente não é confiável? De que não damos conta. Precisamente. É como se inconscientemente a gente reforçasse a imagem de alguém que não cumpre, que não tem palavra consigo mesmo, né? Nossa. E isso corrói a percepção da própria competência. O material sugere que a solução não é só parar de prometer, mas é tratar os compromissos pessoais com a mesma seriedade que a gente dedica aos compromissos com os outros. Entendi. Depender menos daquela empolgação do momento, sabe? E mais do comprometimento real, genuíno. Faz sentido. É tipo a diferença entre ir trabalhar só quando se está animada versus ir porque existe um compromisso assumido, né? Mesmo sem vontade. Exatamente. E uma estratégia prática que eles destacam muito é começar pequeno. Pequenas promessas, mas cumpridas consistentemente. Passos curtos e firmes. Isso. Essa ideia. Se a meta é se exercitar, talvez o compromisso inicial seja ir, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana. Algo que seja viável mesmo nos dias de menos disposição. Algo realista. Super realista. É mais eficaz se comprometer com isso e cumprir do que mirar alto demais, falhar e aí reforçar a crença de incapacidade. Entendi. A ciência na mudança de hábitos, né, ela valida muito essa abordagem gradual. Cumprir essas pequenas promessas vai construindo um histórico positivo. Um histórico de autoeficácia. Exato. E isso serve de base para desafios maiores depois. O segredo é criar planos que funcionem nos dias ruins, não só naqueles dias bons, de pura empolgação. Muito bom. Construir essa base de confiança pela consistência com as próprias palavras. Ok, isso nos leva ao segundo fator que a análise aponta como destruidor de confiança: o baixo autocontrole emocional. Pessoas com mais insegurança, segundo o material, teriam mais dificuldade em regular as respostas emocionais. Sim, mas aqui é crucial a gente entender o que controle emocional realmente significa. Não é controlar o sentir. Não é suprimir a emoção? Não. As emoções primárias, tipo medo, raiva, alegria, tristeza, elas são reações fisiológicas quase instantâneas, a gente não controla elas surgirem. Certo. O que a gente pode, sim, gerenciar e desenvolver controle é sobre o nosso foco de atenção e o nosso comportamento depois que a emoção surge. O que a gente faz a partir do que a gente sente. Entendi.
como usar uma técnica de respiração profunda quando se sente ansiedade. A gente não controla a ansiedade em si aparecendo, mas controla a respiração, que é um comportamento para influenciar a resposta ansiosa. Exatamente, esse é o ponto. A ideia é evitar a reatividade pura, sabe? Seja aquela retração por medo ou uma explosão de raiva. Uhum. Pessoas que desenvolvem maior autoconfiança por essa perspectiva cultivam a habilidade de inserir uma pausa entre o estímulo emocional e a resposta comportamental. Uma pausa para pensar. Isso, elas aprendem a reconhecer a emoção, pensar sobre ela e aí escolher uma resposta em vez de serem meio que sequestradas pela reação imediata. Isso me lembra aquela ideia poderosa, né, sobre existir um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço morar nossa liberdade de escolha. Sim, essa é uma noção fundamental. A gente encontra isso em várias linhas de pensamento sobre resiliência, sobre crescimento pessoal. Aumentar esse espaço. Como? Na prática. Olha, pode ser pedindo um tempo antes de responder um e-mail irritante, ou respirar fundo antes de reagir a uma crítica. É uma habilidade-chave, porque agir impulsivamente, no calor da emoção, muitas vezes leva a arrependimentos, né? A ações que prejudicam relacionamentos ou nossos objetivos, e isso, claro, reforça a sensação de incompetência, de insegurança. Cada reação impensada seria um golpe na autoconfiança. Pode ser, exato. Faz muito sentido. É como se as emoções intensas colocassem umas lentes coloridas na nossa percepção, né? Tem uma citação interessante no material, acho que de um pensador, que diz que a gente vê no mundo aquilo que carrega no coração. Forte isso. Se a gente está tomada pelo medo, tudo parece ameaçador. E agir com base nessa visão distorcida pode levar a decisões ruins, que minam nossa confiança e a dos outros na gente. Mas como efetivamente aumentar esse tal espaço? Olha, a análise sugere algumas práticas. Atenção plena, o mindfulness, né? Que treina justamente essa observação das emoções sem julgamento imediato. Certo. Técnicas de respiração, como você mesma mencionou, e até estratégias bem simples, como contar até 10 ou literalmente pedir um tempo para pensar antes de responder em situações mais tensas. Pequenas pausas estratégicas. Exato. O objetivo é desenvolver o hábito de pausar e considerar, em vez de reagir no automático. Interessante. Pausar para escolher. Ok. O terceiro fator abordado é um conceito da psicologia chamado desamparo aprendido. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Claro. Esse conceito surgiu lá atrás, de estudos originalmente com animais. Eles eram expostos a situações de desconforto das quais eles não podiam escapar de jeito nenhum. E depois de várias tentativas frustradas de sair daquela situação, mesmo quando, depois, a possibilidade de escapar era reintroduzida, muitos simplesmente não tentavam mais. Eles desistiam. Desistiam. Eles tinham aprendido a ser desamparados, internalizado a crença de que nada que fizessem mudaria a situação. Nossa! E a análise sugere que nós, humanos, podemos cair nesse mesmo padrão. Por exemplo, tentar mudar algo na carreira, no relacionamento ou nas finanças. Sim. E encontrar só fracasso repetidamente. Isso pode levar a gente a desistir internamente, a aceitar a situação como imutável, mesmo que não seja. Exatamente. Essa experiência repetida de esforço sem resultado pode levar a uma sensação de impotência, de passividade e, frequentemente, a uma ansiedade crônica. Que pesado. A pessoa começa a acreditar num nível bem profundo que não tem controle sobre os resultados naquela área da vida. E isso é devastador para a autoeficácia e, claro, para a autoconfiança. Tá, e qual seria o antídoto para esse desamparo aprendido, segundo o material? O antídoto central é focar em recuperar a sensação de agência, de controle, mesmo que seja sobre aspectos muito pequenos da situação. Agência. A sensação de que eu posso agir. Isso. É preciso encontrar algo, qualquer coisa, que esteja sob o controle da pessoa e agir sobre isso. Se o problema parece enorme, avassalador, tipo, minha vida financeira está um desastre. A sugestão é quebrar em problemas menores, gerenciáveis, como, sei lá,
preciso entender para onde meu dinheiro está indo ou preciso encontrar uma forma de ganhar X a mais por mês. Ah, entendi. Então a ideia é focar na ação possível por menor que seja. Tipo, arrumar a mesa de trabalho, organizar a caixa de e-mails, fazer aquele telefonema difícil que estava sendo adiado, Sim, dar o primeiro passo para criar um orçamento. Essas pequenas ações começariam a reconstruir a sensação de eu posso fazer algo a respeito. precisamente. Cada pequena ação bem-sucedida funciona como uma evidência contra o desamparo. Ela reafirma a capacidade de agir e de ter algum impacto no ambiente. Legal. E o material ressalta um ponto importante aqui. A ineficácia de só usar afirmações positivas vazias, sabe? Tipo, eu sou capaz, sem nenhuma ação que corresponda. Ah, só repetir frases não adianta. Tentar forçar um sentimento positivo, quando a realidade interna e de insegurança pode até ser contraproducente. Contraproducente, como assim? Existe um fenômeno psicológico, às vezes chamado de processo irônico do controle mental. Quanto mais a gente tenta ativamente suprimir um pensamento ou sentimento negativo, não pense na insegurança, não sinta medo, mais ele tende a se intensificar, a ocupar nossa mente. Nossa, que paradoxo! Total. E a alternativa paradoxal sugerida pela análise é aceitar a presença da insegurança ou do medo, reconhecer que eles estão ali, mas ainda assim direcionar o foco e a energia para a ação controlável, para o próximo passo concreto que pode ser dado. Agir apesar do medo. Exato. O resultado da ação, mesmo que pequeno, é o melhor antídoto para a falta de confiança. A confiança floresce na prova da ação, entende? Não na negação do desconforto. Uau! Resultados concretos como âncoras contra a maré da insegurança. Uma ideia poderosa essa. Isso nos leva ao quarto ponto. A importância de direcionar o esforço para o lugar certo. Certo. O exemplo que eles usam é o da carreira profissional. Muita gente foca quase exclusivamente na capacitação técnica. Sim, e o argumento apresentado é que, embora a competência técnica seja, claro, essencial, é a base, né? Ela muitas vezes se torna o preço de entrada, o que te nivela por baixo no mercado. O básico esperado. Isso. O diferencial para o crescimento, para assumir maiores responsabilidades, ter mais impacto e, consequentemente, mais confiança profissional, viria cada vez mais das chamadas competências comportamentais, as soft skills. Que tipo de competências seriam essas? Poderia dar exemplos? Claro, a análise menciona a comunicação eficaz, que não é só falar bem, mas saber ouvir, expressar ideias claramente. Capacidade de persuasão, de negociação, liderança mesmo sem um cargo formal de chefe. Inteligência emocional, que é entender e gerenciar as próprias emoções e também perceber as dos outros. Importante. Resiliência para lidar com pressão, com contratempos. Colaboração. Pensamento crítico. Olha, a lista é longa, mas a ideia central é que sem desenvolver essas habilidades, mesmo um profissional tecnicamente brilhante pode encontrar um teto no crescimento. Entendi. A pessoa pode ser excelente no que faz tecnicamente, mas se não consegue apresentar bem as ideias, ou alinhar uma equipe, negociar prazos, lidar com um feedback difícil, a progressão fica limitada. Exatamente. E isso pode gerar frustração, imagino. Muita frustração. E essa frustração de se esforçar tecnicamente e não ver o reconhecimento ou o avanço esperado pode acabar realimentando aquele ciclo do desamparo aprendido, sabe? Ah, eu tento e não saio do lugar. Isso. Eu me esforço tanto, faço tantos cursos técnicos, mas parece que não saio do lugar. O problema pode ser que o esforço está concentrado só numa parte da equação. Faltando o lado comportamental. Exato. Negligenciando as habilidades comportamentais que destravariam o próximo nível. Então, direcionar parte do esforço para desenvolver ativamente essas competências seria crucial para obter resultados diferentes e, assim, construir mais confiança na própria trajetória. Direcionar o esforço de forma inteligente. Faz todo sentido. E isso conecta bem com o quinto ponto levantado. A importância de construir competência real em algo. Não só parecer boa, mas ser genuinamente boa naquilo que se propõe a fazer. Tem até uma frase citada no material, algo como, seja tão bom que seja impossível ignorar em você. Exato. A maestria, né?
A competência profunda, comprovada numa área de atuação, é uma das fontes mais sólidas de autoconfiança. Com certeza. Quando você sabe por experiência, por resultados, que domina uma habilidade ou um conhecimento, que pode entregar valor real, isso cria uma segurança interna muito resiliente. Não depende tanto do externo. Exato. Não é uma confiança frágil baseada só em autoelogio. É ancorada na capacidade demonstrada em investir tempo e esforço para se tornar verdadeiramente competente em algo relevante para os seus objetivos. É um pilar central na construção da confiança sustentável. Então, a competência real gera uma confiança que não fica tão dependente de validação externa constante. E como esse ponto se diferencia do anterior sobre o esforço certo? Eles parecem ligados. São super complementares. O ponto anterior focava mais em onde direcionar o esforço, né? Não só técnico, mas também comportamental. Este ponto agora foca na profundidade desse esforço. Buscar a maestria, a excelência real naquilo que se escolhe fazer, seja técnico ou comportamental. Não basta ter um conhecimento superficial. A confiança robusta vem do domínio. Compreendido. Competência real como alicerce. Agora, os próximos pontos parecem mais diretos, mas não menos importantes. O sexto é um alerta contra a comparação constante com os outros. Ah, sim. Essencial. A análise enfatiza a diferença crucial entre você se inspirar em alguém e usar a vida alheia, especialmente aquelas versões super editadas que a gente vê online, né, como régua para medir o próprio valor e progresso. É uma armadilha fácil de cair. Muito fácil. E as pesquisas mostram consistentemente que a comparação social frequente, principalmente aquela para cima, né, se comparar com quem a gente percebe como melhor, isso tende a diminuir a autoestima, aumentar sentimentos de inadequação e minar a autoconfiança. O foco tem que ser na própria jornada, no próprio progresso em relação a ontem. Comparar consigo mesma, né? Com a versão anterior. Exato. É aí que está o crescimento real. E o sétimo ponto ataca outro inimigo da ação e da confiança, o perfeccionismo paralisante. Nossa, esse é clássico. Aquela busca incessante pelo resultado perfeito, que na prática impede de começar, de entregar, de concluir. Fica só no planejamento ou refazendo 1000 vezes. Exato. O medo de não atingir um padrão idealizado leva à procrastinação ou ao retrabalho infinito. E cada pequena imperfeição percebida vira uma confirmação da própria inadequação, minando a confiança. É um ciclo vicioso. Totalmente. A sugestão do material é uma mudança de mentalidade. Buscar o bom o suficiente para avançar. Focar no progresso incremental, na melhoria contínua, em vez da perfeição inatingível. Aceitar o processo. E, fundamentalmente, cultivar a autocompaixão. Aprender a se perdoar pelos erros, pelas falhas, encarando eles como oportunidades de aprendizado, sabe? Não como vereditos finais sobre a própria capacidade. Faz parte e que o progresso é mais valioso que uma perfeição que nunca chega. Ok, o oitavo ponto nos traz de volta para o básico do básico, mas com uma lente específica na confiança. Cuidar da saúde física. Sim, e é importante frisar como a análise conecta isso diretamente à confiança. Não é só sobre, seja saudável. Tem uma ligação mais profunda. Tem. Negligenciar pilares como o sono de qualidade, alimentação nutritiva, atividade física regular. Isso tem um impacto direto fisiológico na nossa saúde mental. Afeta o cérebro. Afeta o humor, os níveis de energia, a capacidade de concentração e, crucialmente, a nossa habilidade de regular emoções e tomar decisões ponderadas. Habilidades que a gente acabou de ver que são essenciais para a confiança. Faz todo sentido. É difícil se sentir capaz, resiliente, seguro, quando o corpo está constantemente operando em modo de sobrevivência, sabe? Com privação de sono, má nutrição. Cuidado básico é, portanto, uma estratégia fundamental para sustentar o esforço em todas as outras áreas. Entendi a conexão. Não é só sobre bem-estar. É sobre habilitar o cérebro e o corpo a funcionarem de uma forma que apoie a construção da confiança. Ótimo! E o último ponto, o nono, aborda a estagnação intelectual. Isso mesmo. A ideia é que manter o cérebro ativo, engajado em aprender coisas novas,
se desafiando intelectualmente de alguma forma, isso não é só um fator de proteção contra declínio cognitivo com o tempo. Tem mais benefícios. Tem. É também um reforçador da autoconfiança. Cada nova habilidade aprendida, cada novo conhecimento adquirido, reforça a percepção interna de capacidade, de adaptação, de crescimento. Mostra para si mesmo que é capaz de evoluir. Exato. Mostra que você é capaz de lidar com o novo. Isso cria uma mentalidade de crescimento que alimenta a segurança para enfrentar desafios futuros. Parar de aprender pode levar a uma sensação de obsolescência, de fragilidade perante as mudanças do mundo. Que riqueza de perspectivas. Nossa. Vamos tentar amarrar, então, os pontos principais que a gente explorou a partir dessa análise? Primeiro, a importância de honrar as pequenas promessas feitas a si mesma, construindo um histórico de confiabilidade interna. Segundo, desenvolver a capacidade de pausar entre o sentir e o agir. Gerenciar as respostas emocionais de forma mais consciente para evitar ações impulsivas que minem a confiança. Terceiro, combater o desamparo aprendido focando em ações concretas sobre o que está ao nosso alcance, por menor que seja, para recuperar a sensação de agência. Certo. Certíssimo. Quarto, direcionar o esforço de desenvolvimento de forma estratégica, equilibrando competências técnicas com as comportamentais, que são cruciais para o crescimento e para o impacto. Quinto, buscar a maestria genuína. Construir competência real em áreas relevantes, porque o domínio é uma fonte poderosa de segurança interna. Sexto, evitar a armadilha da comparação social destrutiva, manter o foco no próprio progresso e nos próprios valores. Sétimo, substituir o perfeccionismo paralisante pela busca do progresso contínuo e pela autocompaixão diante das falhas. Se perdoar mais. Importantíssimo. Oitavo, não negligenciar os fundamentos da saúde física e sono, alimentação, exercício, pois eles são a base fisiológica para a saúde mental e para a capacidade de agir com confiança. E nono, manter a mente ativa em um constante aprendizado, reforçando a sensação de capacidade, adaptação e crescimento contínuo. Exato, são várias frentes, Mas dá para perceber um fio condutor bem poderoso aí. A autoconfiança vista por essa ótica não é uma qualidade inata ou algo que se obtém por pensamento mágico. Não é um botão que a gente liga. Definitivamente não. É algo que se constrói ativamente através de ações consistentes, deliberadas. É um resultado que emerge do enfrentamento de desafios, começando pelos gerenciáveis e da acumulação de provas concretas da própria capacidade de agir e obter resultados no mundo real, naquilo que está sob nosso controle. Perfeita síntese. A confiança como consequência da ação e não o contrário. E isso me deixa pensando naquela ideia do processo irônico ou do esforço reverso que a gente comentou. Talvez a busca direta pela confiança seja menos eficaz do que parece. Talvez o caminho mais potente seja focar em agir alinhado aos nossos valores, aos nossos objetivos, apesar da insegurança ou do medo que possam surgir. Agir mesmo com medo. Isso. E a confiança viria como um subproduto natural dessa ação comprometida, dessa demonstração de coragem, de persistência. Não seria o ponto de partida, entende? Mas a recompensa pela jornada. Fica aí uma reflexão pra gente. Uma perspectiva muito interessante e, de certa forma, até libertadora, Parar de esperar a confiança chegar para começar a agir e entender que é a ação que gradualmente constrói a confiança. Sem dúvida, um conjunto de ideias que convida não só à reflexão, mas principalmente à experimentação prática no dia a dia.